TV Israel na área. Mais um programa para vocês, mais uma entrevista. Isso mesmo, estamos de volta depois de um tempinho aí parado. E hoje para vocês eu trago um convidado para a live especial que está arrasando aí nos seus trabalhos. Com vocês o ator da Bélgica, Thierry Tremorroux. Uma salva de palmas! Vê se eu falei certo seu sobrenome, Thierry mesmo? Você é muito corajoso. Thierry Tremorroux. Tremorroux, Muito tremo. Nasci na Bélgica, tá certo. Na De Bélgica. língua francesa. Ah, tá maneiro. Tudo bem com você, Thierry? Tudo bem. Bom receber vocês. Eu Obrigado. queria te dizer que é um prazer imenso te receber aqui no meu canal. Um grande prazer. Faz quanto tempo que existe esse canal? Sobre 2017, uns 5 anos já. 5 anos de canal. Ah, que maravilha. E hoje estou aqui com um convidado especial como você. Sejam bem-vindos na minha casa, na verdade. Você sempre vai pra casa do... Então, a maioria das vezes sim. Às vezes o artista marca o local ali, mas a gente na casa dele. Repete o nome. Ó, a gente está morando aqui ao Barra Glória, no Sul de Copos, o Aeroporto Santos Dumont. Você vai ter direito ao sino do Outeiro da Glória. Opa, que honra. Thierry, você é da Bélgica. Sim. Você é nascido e criado lá? Sim, eu vivi até os... Pode segurar o microfone. Tá ótimo. Até os 19 anos na Bélgica. Depois eu migrei para Paris, passei lá 10 anos. E final dos anos 90, eu participei de uma peça, uma tradução, uma adaptação francesa de Capitães de Areia, do Jorge Amado. E a gente se apresentava em Paris. E a partir daí que eu comecei a conviver com um certo universo brasileiro que me deu vontade de ultrapassar os mares e o Atlântico para vir para cá. Muito bacana, Thierry. Uma coisa bem interessante que eu estou pensando, muitos artistas aqui do Brasil sonham em tentar carreira, tanto dançarinos, atores, cantores, sonham em tentar carreira em Hollywood, Estados Unidos, Inglaterra. Você da Bélgica resolveu tentar a carreira aqui e deu certo. Como foi essa experiência toda, Thierry? É uma pergunta comum. Por que você não volta para a terra natal, para a Europa? É um sistema muito diferente daqui, né? Tem um apoio somente para falar sobre teatro, né? Que tem uma rede nacional de teatro, de curadorias, de patrocínios, né, para manter a sua companhia, para manter uma temporada viva ao longo dos anos, sem falar dos festivais, Festival de Avignon. É um sistema bastante diferente daqui. Eu cheguei final de 91, então durante um tempo eu precisei aprender a falar português, que não era coisa fácil. Você não falava português? Não falava não. Eu, pelo menos de longe, eu tinha certos preconceitos sobre o Brasil. Mal sabia que se falava português, que era o único país que se falava português na América Latina. E você tem umas ideias assim preconcebidas, né, sobre carnaval, sobre violência, sobre alguns tipos de assuntos assim. E quando eu desembarquei aqui, eu acho que tinha algumas pessoas, amigos, amigas que eu tinha conhecido lá em Paris, como a minha primeira companheira, Lorena da Silva, que é atriz. Lorena da Silva, já entrevistei ela. Então, Entrevistei. Lorena. Um grande abraço para você, Lorena. A Lorena, eu tinha conhecido o Chico Dias num filme que eu tinha visto lá em Paris. E essas poucas pessoas, Vika Nabuco e outras pessoas que falavam francês, me ajudaram a pouco a pouco me integrar a essa terra, ao Rio de Janeiro, no caso, né? Que eu desembarquei no Rio de Janeiro. Durante um tempo eu passei a conduzir, a ministrar oficinas de teatro, de formação de atrizes e atores. Eu estava vindo de uma escola
inspirado do trabalho do Yoshi Oida, que é um ator e diretor japonês que trabalhava com o Peter Brook, na companhia do Peter Brook. E eu estava muito inspirado da comédia dell'arte. Eu tinha um mestre, Stefano Scribani, siciliano, que trabalhava no Piccolo Teatro del Milano. E tinha uma influência grande do clown, do circo, do teatro de rua, né? E eu tinha feito vários telefilmes, lá se chama telefilmes, sabe? Não são novelas de 6, 8, 9 meses ou mais, não são seriados, é um filme, mas com foco para televisão. Como se fosse uma novela, mas em filme. Em filme, de 1 hora e meia, sabe? E eu tinha feito alguns desses produtos para a televisão francesa. Mas aqui no Brasil demorou um tempo. Eu estava louco para atuar, mas eu não dominava nem um pouco a língua, né? E aí eu tive a sorte de encontrar algumas diretoras, mulheres incríveis. E a primeira dela foi Ângela Litinópolis, que é tradutora de vários dramaturgos, entre outros franceses, como Valère Novarina, como Serge Valetti, Jean-Luc Lagarce, Marguerite Duras. Com ela fizemos um pequeno trabalho chamado As Mãos, inspirado da obra Vestidos de Noiva, do Nelson Rodrigues. E depois foi a Bia Lessa, que me deu a primeira oportunidade de trabalhar sobre as Três Irmãs do Anton Chekhov. E aí de lá para cá encontrei outras pessoas, como Monique Gardenberg, com quem fizemos de novo, 15 anos depois, a saga do Robert Lepage, Os Sete Desafios do Riota, que foi apresentado em São Paulo, o Festival do São José do Rio Preto, no Rio de Janeiro, enfim, com um elenco grande, assim, de 14 a 17 artistas. E minha querida Bel Garcia, que junto a Susana Ribeiro, da Companhia dos Atores, dirigiu, a Bel dirigiu a primeira vez uma peça chamada Apropriação, inspirada do Harold Pinter, com o parceiro meu, Leonardo Neto. E depois, mais tarde, Conselho de Classe, do Jobilac, que é uma peça que deu origem, que depois passou no caso do avião, que é a Terra da Passagem. Segunda Chamada, que é um seriado que passou na TV Globo, Segunda Chamada. Com Débora Bloch, é a história das questões dentro de uma escola pública, né? Mas originalmente era uma peça de teatro chamada Conselho de Classe, que percorremos assim quase o país inteiro ao longo de 6 anos, e é de fato a última peça de teatro que eu fiz antes da pandemia. Então esse é um pequeno percurso teatral, sem precisando acrescentar algumas criações pessoais, sim, como diretor, e um trabalho riquíssimo com Henrique Dias, que na época dirigia a Companhia dos Atores, mas também trabalhava por fora, e participei com ele de turnês internacionais com o Coletivo Improviso, um espetáculo chamado Outro, e a Gaivota. Muito bacana, gente. Muita história para contar. E Timil, tem uma pesquisa também no tua história. Sim. Eu vi que você, em 1994, você participou de um grupo teatral também, não foi? Algo assim? Bom, eu criei com Lorena e com Ângela Litinópolis um grupo, um núcleo chamado LACT, os Atos da Criação Teatral. Então o projeto era fazer uma ponte
entra a dramaturgia europeia e o Brasil, poder introduzir dramaturgos, autores, traduzir, editar com as 7 letras, obras como Santo Elvis, Monsieur Armandi Garrincha, texto do Novarina, Debate com o Espaço, montei uma peça sobre a história da Marilyn Monroe, e também era um pretexto para acolher, receber, junto ao consulado francês, numa época muito ativa, com as alianças francesas e outros parceiros, assim, poder receber esses autores aqui no Rio, em São Paulo, no Brasil, e poder debater, apresentar para eles um pouco da paisagem teatral do Rio de Janeiro, no caso. Muita experiência. E Thierry, quero te perguntar uma coisa também. O que um artista precisa ter para ser um bom artista? Tempo. Porque uma carreira, ela não se constrói, não se define em 5, 10, nem 20 anos. É uma vida, né? Com direito talvez a parar no tempo, talvez a se aventurar em outras experiências, né? E se constrói ao longo de relações que você vai, né, que você vai definindo ao longo do tempo, de colaborações, de associações, né? E algumas vão dar certo e dar frutos, outras vão nascer e morrer naquela temporada, é possível. E eu acho que, e aí paralelamente, mas não segundamente, mas também do mesmo nível, assim, tem o teu percurso de vida, que você vai criando paralelamente, não? Você tem uma companheira, um companheiro, você tem filhos, você resolve morar um tempo em outra cidade, as viagens, tudo contribui a ampliar, a abrir o teu leque de riqueza, de informação, de diálogo, de vocabulário, né? Para poder... E aí eu acho também que, no meu caso, mas no caso de muitos outros também, além da atuação, eu tenho um trabalho paralelo de formação de atrizes e atores, que eu nunca deixei do lado. Eu tenho essa veia de conviver, compartilhar e aprender junto a uma galera mais jovem. Para mim isso é muito rico e eu acho sinceramente que me ajuda no meu trabalho de ator, de direção também, e esse convívio com pessoas mais jovens provavelmente me ajuda a tentar não ser muito careto. É isso. Aí tem o trabalho de ator, tem o trabalho de direção, tem minha paixão pelas artes plásticas, pela música, pelos filhos. As oficinas que durante muito tempo eu dei pelo país inteiro me ajudaram a conhecer pessoas, a dar aula de dramaturgia em Boa Vista, e depois de descer para Porto Alegre e Palmas, olha que sorte, né, de poder viajar pelo país dentro da sua profissão ao encontro de outras pessoas. Essa abertura, esse desejo de conhecer,
de querer aprender, de não se satisfazer com formas. O Treplieff, na Gaivota, que fala que precisamos de formas novas. Então você precisa se questionar o tempo todo para não envelhecer de vez. E Thierry, e falando um pouco agora de novelas, eu vi que você fez uma participação faz um tempo, e isso eu assisti, mas não lembrava que foi você que fez. Você fez o chefe do Lucas Luco, na Maratona de 2015. Uau! Eu vi até uma matéria sua que você ficou reconhecido mundialmente a partir dali. Como foi essa experiência de você participar da Malhação? Agora você está em Cara Coragem também, né? Eu vi você semana passada, por partes. Tá bom. Começamos agora por Malhação. Como foi essa experiência toda, Thierry? Conta aqui pra gente. Mundialmente é um adjetivo um pouco abusado. Não foi mundialmente. Eu não sei se essa novela ultrapassou o Atlântico, mas talvez foi para o Portugal, na verdade. Para ser Portugal, né? Talvez foi. Malhação. Eu era dono. Bom, primeiramente eu não lembro do nome do personagem, mas é fácil. Quando você pensa em mim, os personagens se chamam Maurice, Eugène, Bertrand, François. São nomes franceses. Eu posso encarnar canadenses, belgas. Tem um pouco tem essa diversidade dentro da língua materna que é minha. Ele era dono de uma alberga. De um hostel, né? De um hostel, isso. Exatamente. E aí trabalhava o Lucas. Você trabalhava sempre com o Lucas Luco. Exatamente, que eu conheci lá. Eu não sabia quem era esse cantor na época. Não sabia que ele tinha tantos seguidores. E agora tá mais. Olha só. Lá. Malhação era, porque não tem mais Malhação na TV Globo. Era possivelmente uma plataforma para muitos jovens artistas, né, para começar a iniciar uma carreira. E aí eu vou fazer um pulo para Cara e Coragem, e depois a gente pode voltar para trás. Não existe mais Malhação, mas existe essa novela Cara e Coragem. E é interessante olhar para isso, porque isso é uma tese minha, tá? Vocês podem debater sobre isso. Mas eu acho que a proposta de uma direção lá da TV Globo é possivelmente atrair o público que era esse público jovem de Malhação junto a uma novela das 7. E é uma análise minha, tá? E aí de lá tem possivelmente esse ritmo, essa proposta que é Cara e Coragem, que é de uma novela de ação, né? Muitas lutas, tem dublê, a cada capítulo você está levado a mais sustos. O convite foi engraçado. Eu fui chamada a priori para fazer um executivo. Eu não gosto muito de fazer executivo. Eu pensei, ele vai ter que ficar de gravata o tempo todo com o paletó sentado atrás de uma mesa. E na verdade o primeiro dia me entregaram uma arma na minha mão e eu era mafioso. E estou sendo um bandido tentando roubar, ele rouba uma fórmula e pretexto para contracenar com pessoas assim queridas, que o Marcelo Serrada, Thaís, Oliveira, pessoas que algumas conhecidas, outras não, eu, Kiko Mascarenhas, com quem eu gravei a semana passada, e foi uma delícia reencontrar ele após tantos anos de amizade, tudo isso. E você vai voltar para a novela? Eu não sei quanto vai sair essa matéria no seu canal, mas eu tenho algumas diárias assim, porque eu fui chamado assim há pouco tempo, e já essa novela acaba no final do ano, né? Em final de novembro, em dezembro, talvez. Mas ele ainda volta para fazer Misérias, algumas assim. Fiquem de olho, gente. E aí por conta disso, essa cara assim, com essa barbinha, esse cabelo meio largado, assim, o personagem. Né?
chamado, se eu não me engano, de Maurice. Eu acho que é isso. E aí algumas participações, sim, Sete Vidas, né, que era uma novela. Sete Vidas, eu acho que assisti Sete Vidas. Minha mãe eu sei que assistiu. Eu adoro essa novela dessa série. Que era uma bela novela, assim. Você fez também acho que o marido da Mariana Chimenez, não foi o Eugênio? Sim, Eugênio foi chamado para fazer a primeira fase nos tempos do Imperador. Sim. Companheiro, marido. Você conhece o Michel, que participou da novela? Sim. Sim, entrevistei ele também. Grande ator também. Ó. A gente estava junto. Michel, estou aqui com o cara. Ó. Então eu e Mariana éramos um casal, assim, acompanhei ela ao longo da primeira fase e, quando eu falo primeira fase, no meu caso era um contrato de 4 meses que acabou, tipo assim, 19 de março, que era o início da pandemia. Foi, não começou. Começou. Então, gravei a maioria das cenas lá, logo antes de precisar se recolher e ficar longe desse vírus, né? Que, olha, hoje em 2022 a gente está sem máscara, a gente está conversando aqui, depois de 4 doses e talvez mais de 2 anos. É muito tempo, né? É muito tempo. E, então é isso, eu acho que de novelas assim, algumas participações caem lá. Assim, tinha um trabalho bem interessante com o Vila Maria, que era lá no sertão, com o Cauã, com o Jesuíto, com a Irandira. Esqueci o nome agora. Esse seriado que tinha... Ilha de Ferro não. Não, Ilha de Ferro é agora, né? Agora. Mas enfim, você vai criando afinidade, né? E com a linguagem também, né? Com a linguagem da novela, né? Que é gravar possivelmente 5, 10, 15 cenas no mesmo dia. É um tipo de trabalho que é diferente do cinema. Né? Eu acabei de fazer um filme. Acho que eu ia te perguntar, você está gravando um filme agora longa, né? Vai sair esse ano, no ano que vem? Eu acho que deve sair no ano que vem, mas é um filme que era a primeira fase do filme também, em São Paulo. É a história da Madame Durocher. E Madame Durocher era uma franco-brasileira, uma francesa, que veio para o Brasil e a primeira médica mulher a ser reconhecida pela Academia de Medicina no Brasil, e não mais como mais uma parteira, né? Que na época as mulheres não reconheciam como médica, entre outras funções desse mundo machista. E então foi uma bela aventura, assim, um trabalho de convívio com artistas como Fernando Alves Pinto, Matheus Solano. E era muito agradável de fazer. Aí é um filme de época, né? 1860 e tanto. Então, e a possibilidade de ir para São Paulo, onde você reencontra minha filha. Sua filha também é atriz, né? Lara. Ela fez também aquela novela do Cauã. O Cauã fez a novela dela. Isso. Isso mesmo. O Lugar no Sol. A Lara era essa pichadora. Era Joy. Exatamente, era o nome dela. Exatamente. A Lara já participou de algumas novelas, de filmes. Ultimamente tem Ela e Eu, um filme que entrou em cartaz. Tem Medusa, esse filme que foi para o Festival de Cannes. E agora tem um seriado que deve sair por agora em setembro, chamado Rota 66. É novo, né? É um seriado. Ouvi falar da Rota 66. Eu queria dizer besteira em relação à plataforma, mas ela acabou de fazer isso, está em outro projeto agora. E, como você pode perceber, eu estou envolvido de companhias femininas, artistas poderosas,
com minha companheira que está aqui, chamada Raquel Carro. Raquel é a atriz titular da Júlia Murat e deve sair no ano que vem um seriado inspirado da tragédia na Boate Kiss, a partir de um livro escrito por uma autora. O livro chama Todo Dia e Noite. Toda noite é dia, todo dia é noite. E trata dessa tragédia, e ela é uma das protagonistas lá. Então é isso. E sem falar de uma outra mulher com quem você entrou em contato, chamada Celi Terra, que é minha agente. Boa ela. Não, eu posso dar uma palavra para ela? Posso. Que é o seguinte: imagina que existem vários tipos de agentes artísticos, né? Fala de mulheres. E cada uma tem uma maneira de trabalhar com suas atrizes, seus atores, né? Uns até se tornam mais empresários, né, da pessoa, e se dedicam, foca talvez mais na carreira desses 3, 4, 5, com agenda assim, lotados a maior parte do tempo. Com a Celi tem uma relação que vem desde o seriado que eu fiz, Santos Dumont, com o João Pedro Zappa. E foi bonita essa aventura, porque eu era o preparador de elenco, falando em francês, porque mais de 2/3 do filme era para ser falado em francês. Ajudava a direção, o Fernando, o Estevam, a achar da Pindorama, a produção, a achar os atores de cada perfil de personagem. E depois fui mecânico, braço direito do Santos Dumont. Então foi uma aventura de 1 ano. E foi na época que a Celi conversou, negociou, me apresentou a direção para o projeto. E de lá para cá a gente está construindo uma relação que vai... eu estava pensando nisso quando eu estava em São Paulo. É além que ela tem um olhar clínico. Então, ela olha o contrato como ninguém. O que, às vezes, da nossa parte, artista, a gente não domina, né, essas pequenas coisas, essas pequenas questões assim, né, de contrato. Né? Mas, além disso, ela se preocupa sempre com o bem-estar da pessoa, viajando. Te manda mensagem, te liga para saber como foi a gravação, como foi a filmagem, a relação com tal pessoa, sabe? E além disso, por trabalhar como preparador, formador, coach francês de atores e atrizes, ela muitas vezes entra em contato comigo. Você conhece um ator de tal tipo, gênero, idade, eu estou precisando de tal e tal. Eu apresento jovens atores possivelmente interessantes assim, para entrar na agência dela. Ou seja, é uma relação que vai se construindo e que é das mais bonitas eu poderia esperar. Eu tinha um agente lá em Paris quando eu morava, e quando eu cheguei aqui, eu acho que demorou talvez quase 20 anos para encontrar Celi. Obrigado a você. Aproveitando que também quero mandar um grande beijo e um abraço para a Celi. Que é o motivo dessa entrevista aqui que conseguiu pra gente, foram com o Thierry, entendeu? O Instagram dela tá aqui embaixo, tá aqui na descrição também para vocês seguirem ela. E aproveitando também, Thierry, coloca fora o seu Instagram, que vai estar aqui também para o pessoal poder seguir você. Você vai botar depois, porque eu mesmo não sei o... Não, então vou botar o Instagram do Thierry, vai estar aqui na tela e na descrição também. Vou aproveitar também, vou botar o Instagram da Lara, sua filha, para vocês poderem seguir, para vocês ficarem a par do Rota 66, que tá aqui também. Então, da Raquel eu vou te dar depois. Passa também. Vou te passar agora já. E aproveitando também, não percam, fiquem de olho na Rede Globo, Cara e Coragem, que o Thierry vai estar lá, causando muito lá, com grandes atores como Marcelo Saro, Paulo Oliveira. E aproveitando aqui também, estou sabendo que você é professor da Escola de Atores de Wolf Maia, né? É uma escola de atores, acho que uma das melhores, inclusive. Conta aqui pra gente, você é professor, é diretor de lá, conta aqui pra gente.
O Wolf me dá muita liberdade dentro dessa escola, que é lá na Barra, para assinar formatura. Depois de 2 anos e meio de formação, eles têm um projeto de criação de um espetáculo e de um filme também. E eu lido mais com a parte do teatro. E o que me permitiu fazer intervenções urbanas no estacionamento da escola, no palco do Teatro Natália Timber. Eu uso e abuso dos espaços que existem lá em volta. E o que eu estava te dizendo mais cedo, assim, é a possibilidade de você sempre estar em contato e reformular teus apontamentos em relação a essa arte, as artes cênicas, com o público jovem vindo dos 4 cantos do país, né? Estou num momento com uma nova turma, né, que deve estrear lá em dezembro, e uma das conversas que temos não vamos esperar dezembro vocês ter o DRT para criar conexões, para criar núcleo, grupo, sentir afinidade possível com um ou outro e já desenvolver antes de sair da escola pequenas formas breves que pode se tornar intervenções na rua, que pode se tornar um número, que pode ser um mini espetáculo, que pode te ajudar a fazer um self-tape, criar talvez um grupo, uma mini companhia, sabe? Aproveitar a escola como um lugar de intercâmbio, de troca. A gente está num momento que a gente está precisando realimentar toda essa rede que foi danificada, que foi massacrada. Então é a hora o teatro está voltando. Eu fui a semana passada, no fim de semana, de 2 peças, né? Então poder de novo se sentar, ter pessoas ao seu lado, assim, respirando, sentindo essa vibração, essa pulsação, sabe? E vibrar junto para que isso aconteça. Isso é o que a gente precisa agora, né? E também fazer que essa classe, chama classe teatral, essa classe artística, se une, se junta de novo e cada vez mais para produzir e enfrentar desafios, né, muitos políticos, né, em relação eu estou pensando na área cine, estou pensando no cinema, eu estou pensando em programas das universidades, curadorias, festivais que durante muito tempo ficaram a palavra é triste, mas massacradas durante o governo do Bolsonaro. Ou seja, está na hora, galera. Passou da hora. Passou da hora. Thierry, eu te fazer uma pergunta aqui. Voltando àquela parte que você morava na Bélgica. Sim. Tem alguma diferença para a área de artista, para a área de ator, de atores, lá na Bélgica para aqui no Brasil? Tem uma diferença assim, tanto na TV quanto no cinema dentro lá? Talvez tenha tem umas referências diferentes, né? Mas isso é de cada país. Se você olha para a Bélgica, tem uma escola de dança contemporânea muito poderosa, muito poderosa. Então, você vê o teatro, a dança, o circo, as artes plásticas, dialogando com o espetacular, assim, de uma maneira realmente muito rica. Mas se você olha para a Bélgica, por exemplo, o cinema, ele
está invadindo cada vez mais o mercado europeu e internacional, mas ainda são poucos artistas que emergem, assim, sabe? Estou pensando agora nos irmãos Dardenne, mas não tem somente eles no mercado, assim. Então é um pouco a paisagem que alimentou, imbuiu minha criação lá. Então é meu sem sentido comparar com o Brasil, porque aqui a diversidade ela cresce muito, porque a gente está num continente, né? Eu estou pensando no Luiz Carlos Vasconcelos, lá de João Pessoa, que tem um trabalho tão original, tão pessoal, como ator, como clown, e você vai, nós perdemos, mas Antunes Filho, nós temos Zé Celso, nós temos Márcia Abreu, nós temos de uma outra, porque a Bélgica é um país pequeno, se fala duas línguas, né? O Flamengo e o francês. Agora, de novo, vai para Recife, né? Todos esses artistas, assim, toda essa linhada que vem lá do João Falcão, do Guilherme Arraes, e antes, né? Antônio Nóbrega, toda essa cultura que... então, tem que olhar para cada mundo, né? É tão diferente de cada estado do Brasil, assim, que a comparação ela fica difícil, assim. Mas tem uma coisa, acredito eu, que é de todos para todos, que é o teu ser, a tua humanidade, o mergulho que cada um vai provocar verticalmente dentro de si. Então, eu estou apaixonado por muitas atrizes e atores e diretoras e diretores. Escolhi do cima. Logo quando eu falei que eu estava apaixonado pelos artistas brasileiros, tá vendo? E continuo com uma admiração profunda, com muitos amigos e muitas amigas que eu ainda estou em contato, que trabalho na França, na Bélgica e em outros países da Europa, sabe? Você quer mandar um abraço, um beijo para alguém especial? Uau! A gente já falei. Para vocês, eu estou pensando, eu não sei, você que talvez assiste pela primeira vez, né, essa entrevista, que já está apaixonada pela proposta desse homem nesse canal, eu estou pensando assim, não desiste não desiste. Ninguém salta a mão de ninguém. Está num momento, está numa fase extremamente delicada, e a hora de permanecer, de continuar juntos, sabia? Vamos ter de novo o que é nosso, assim, uma terra fértil que reconhece a cultura como a essência das nossas vidas. Eu quero te agradecer por essa entrevista maravilhosa, tá bom? Te agradecer de verdade, te desejo todo o sucesso do mundo. Vamos fazer uma brincadeira agora aqui no canal? É assim, eu vou falar uma palavra, aí você define ela com outra, tá bom? Ah, tá. Vamos lá. Cinema. Janelas. Thierry. Amante do cinema. Sonho. O galpão onde
buscar, criar, elaborar intervenções, performances, espetáculos, pequeno filho, família. A família está aqui do meu lado, Raquel, Carlos, Oliveira, tem um pequeno Santiago, que é nosso filho de 8 anos, a Lara, que é minha filha de 5, e é muito mais do que isso, é a casa da escola, é coletiva, o parental nossa, são essa comunidade, essas redes que vão fomentando um carinho de carinho, de amor, de abraço, de toque. Novela. Novela é a próxima, ainda não sei o nome, mas será a próxima. Futuro. Futuro, eu estava conversando mais cedo com a Raquel, ela me perguntou quando que a gente volta a viajar fora do país. Eu não sei, eu espero em breve. Porque é uma troca, né? A gente é apaixonado por viagens. O mês é muito bom. Uhum. Eu fui pra São Paulo em maio, muito frio lá. Tava no frio. interior, né? Mais frio ainda. Sim. É isso. Outra? Agora foi. Agora foi. Henrique, quero te agradecer. Só sucesso pra você. Muito obrigado de coração. Manda um beijo aí pros teus fãs, Henrique. Eu tenho fãs. Beijo, amores. Beijo. A bientôt. Até breve. Até breve. Até o próximo programa, gente. Agora a frase final é assim: curtiu? Vai ver se eu tô online. No 3. Eu vou falar, não. Eu acho tão divertido assim. Curtiu. É uma pergunta, não, é uma afirmação. Curtiu, vai então ver lá o meu live. Vai ver se eu tô online. Vai ver se eu tô online. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.